Meus irmãos, é com muita alegria que nós os recebemos nesta noite de domingo para agradecer a Deus juntos os 92 anos de vida e de história da Igreja Batista da Capunga. Um dia que tem sido especial desde o seu início e hoje pela manhã começamos a celebrar este aniversário. Concluiremos esta noite nossa celebração, a começar da realização de batismos dentro de alguns instantes. Por isso, nós queremos agradecer a presença, a participação de todos aqueles que já estão conosco aqui, e esta gratidão se estende àqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. Como é bom tê-los participando deste culto de gratidão ao Senhor. Eu quero, nesse momento inicial do culto, lembrar as atividades da igreja, as nossas programações. Durante esta semana, prosseguem as atividades normais da igreja, desde o programa logo de manhã, de segunda a sexta, 5 para 7 da manhã no Canal 4, TV Tribuna, até as programações como culto de oração e encontros dos grupos familiares, encontros de MCA, Sociedade de Homens, adolescentes, jovens e todas as atividades que acontecem ao longo da semana. Na próxima sexta-feira, a Comissão de Arte e Cultura promove mais uma edição de Noite do Humor, um momento de confraternização, um momento agradável para estarmos juntos aqui. Mais uma vez, a Comissão de Arte e Cultura convidou o artista Chico Pedrosa para estar aqui e participar. Ele já tem vindo em outras ocasiões. Um momento de descontração, de lazer, também de cultura. E você é convidado para participar na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, aqui em nossa igreja. No próximo domingo, último domingo do mês de abril, nós temos algumas coisas para lembrar. A primeira delas é que pela manhã teremos a Assembleia Ordinária da Igreja. A segunda coisa a lembrar é que teremos almoço solidário, e nós temos uma causa muito nobre para a qual será revertida toda a renda do almoço do próximo domingo. Por uma questão de descrição, não vamos mencionar aqui, mas qualquer irmão que deseje saber mais detalhes a respeito do destino desses recursos, pode procurar a equipe ministerial, a professora França Cleia, mas nós queremos toda a igreja mobilizada para estar aqui no próximo domingo, almoçaremos juntos aqui e dessa forma contribuiremos para uma causa muito nobre na área social de nossa igreja. Eu quero também lembrar que a Comissão de Finanças tem um encontro na próxima quarta-feira, após o culto de oração. Estaremos finalizando a proposta que será levada à Assembleia do próximo domingo. Lembramos também aos irmãos que vão a Petrolina para a Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, que devem confirmar seus nomes com a Secretaria da Igreja para que sejam inscritos como mensageiros àquela Assembleia que acontece no finalzinho do mês de abril, a partir do dia 30 de abril, até o dia 2 de maio. Há uma convocação aqui importante, feita pela professora França Cleia, nossa ministra de Educação Cristã, a todos os líderes e coordenadores da área de Educação Cristã da igreja. Hoje haverá um encontro após este culto, um breve, mas importantíssimo encontro com toda a equipe na Sala dos Diáconos. Sintam-se, portanto, convidados. Mencionei que estamos hoje, sim, faltou lembrar que no próximo domingo também, o último domingo do mês, nós terminaremos esse mês de abril, em que celebramos a Páscoa, com o musical Vivo Está. Um lindo musical apresentado pelo Coro Jovem, com orquestra, no próximo domingo à noite. Reserve esse horário, mas não venha sozinho. Comece a pensar nas pessoas que você vai convidar, nas pessoas que você vai trazer para ouvir a mensagem da ressurreição de Cristo. A mensagem da salvação em Cristo Jesus, apresentada de forma belíssima e de forma muito tocante. Próximo domingo, portanto, às 7 horas da noite, nós esperamos não apenas a sua presença, mas queremos que você traga consigo mais alguém que também possa aqui ouvir a mensagem da palavra de Deus. Em nosso dia de hoje, nós decidimos propor à igreja a oportunidade de conhecer melhor os ministérios da igreja. Os que estiveram hoje pela manhã já puderam conhecer um pouco, verão novamente algumas coisas, verão algumas coisas novas, mas nós teremos a oportunidade de, ao longo deste culto, através de alguns vídeos, através da mensagem, apresentar ou relembrar àqueles que já conhecem
um pouco do que é a vida e a dinâmica da Igreja Batista da Capunga. É impossível apresentar tudo o que acontece na igreja em suas atividades permanentes, mas dá para conhecer um pouco dessa programação e você vai ser convidado, ao longo deste culto, em diversos momentos dele, a conhecer um pouco do que é a vida e o que são as atividades permanentes da Igreja Batista da Capunga. Depois do culto, se você não fez isso hoje pela manhã, você pode visitar os murais aqui atrás, onde estão expostas as principais atividades de cada ministério da igreja. E você vai poder conhecer melhor esses ministérios também, após o culto, visitando o setor de exposições ali dos murais, onde estamos apresentando um pouco mais do que é a Igreja Batista da Capunga. Bem-vindo a este culto, em que agradecemos a Deus os 92 anos de história, e de linda história da Igreja Batista da Capunga. Eu quero, neste momento, conhecer as pessoas que nos visitam nesta noite. Já pude visualizar daqui o pastor Massaranduba, está conosco mais uma vez nesta noite. Que satisfação, colega, recebê-lo neste culto. Certamente há outras pessoas que nos visitam, eu não tenho aqui os nomes, não tenho como identificá-los a todos, mas gostaria muito de conhecê-los. Tem apenas o nome de Milka Maria da Silva, da Primeira Igreja Batista do Carpina. Queria que ela ficasse de pé. Milka está conosco, está ali. Seja bem-vinda, minha irmã, que bom revê-la. Seja bem-vinda entre nós, muito prazer recebê-la. Certamente há outras pessoas aqui que eu não tenho o nome, então eu pediria, por gentileza, a você que nos visita, que se coloque de pé. A irmã Angélica está conosco mais uma vez, há outras pessoas, permaneçam de pé por alguns instantes. Vocês vão receber o cumprimento de alguém da igreja que esteja próximo a você aí, será uma forma de alcançá-lo, estender nossa mão até você. Vai receber um cartão de boas-vindas de nossa equipe de recepção, e com esse cartão nós queremos expressar nossa alegria em recebê-lo, e você terá a oportunidade também de deixar registrado, na parte destacável deste cartão, algumas informações pessoais suas que possibilitem a manutenção desse contato. Se puder fazê-lo, ficaremos muito gratos. E ao final do culto você poderá nos entregar, então, essa parte destacável do cartão com suas informações pessoais. Neste momento, nós começaremos a conhecer um pouco do que é a vida de nossa igreja e a proposta de conhecimento dos ministérios da igreja neste primeiro vídeo a ser apresentado, seguido da realização dos batismos. Sem parar nas férias ou feriados. Haja energia e animação. Aqui, criança aprende brincando e cresce na palavra. Adolescente dá de papo cabeça para esclarecer as dúvidas e planejar com jovens, adultos e sábios como arregaçar as mangas para tocar nossa missão. Ser capunguense é viver para proclamar a palavra de Deus, alcançando o próximo, que um dia fomos nós. Nada melhor que retribuir o que recebemos. Fazer parte deste grupo é coisa fácil e prazerosa. Basta ter um sorriso no rosto e braços abertos, com vontade de se doar. Ajuda que já mudou nossa vida. Trabalho gostoso que nos transforma dia a dia. Cada um de nós é único. Por este motivo, não abrimos mão de ninguém. Juntos nos apoiamos, questionamos, aprendemos e crescemos. Vamos unir nossas cabeças para crescermos juntos no viver e servir a Deus. Seja para apertar a mão de um visitante, dobrar boletim ou testemunhar sua jornada, todos temos algo a acrescentar. Nossos ministérios, pastoral, evangelismo, educação religiosa, apoio à pessoa com deficiência, família e música, contam com suas orações e apoio, mas precisam do seu envolvimento. Vamos começar um novo capítulo em nossa história, iniciar a jornada dos nossos 92 anos com você engajado com os diversos ministérios. Vem para cá!
das formas de a igreja realizar o seu ministério é pelo anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho que transforma o coração e Evangelho que proporciona ao homem um novo nascimento. Essa experiência de conversão é muito bem representada pelos batismos. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e lembra o significado deste ato, o seu valor e a proposta que traz consigo. No capítulo 6 da carta aos Romanos, no versículo 4, ele diz: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Os irmãos que neste momento descem às águas batismais têm recebido a Jesus Cristo como seu Salvador, têm professado sua fé em Cristo Jesus, e diante de sua declaração de que Jesus os salvou, a igreja os recebe como membros neste momento, quando, por meio deste ato simbólico, expressam aquilo que aconteceu em suas vidas, mortos para o mundo, ressurretos para uma nova vida, uma vida em Cristo, uma vida marcada pela paz, uma vida eterna. Por isso, neste momento, nós daremos início a essa celebração dos batismos, e em cada um desses irmãos, a representação da experiência vivida por todos quantos têm a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Isabela, a irmã crê em Cristo como seu Salvador? Sim. Pois, minha irmã, de acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor Deus nos promete: mas aquele que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado, livre do temor do mal. A irmã crê em Cristo como seu Salvador, de acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo. Eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. De ver descer as águas um casal, porque vemos aqui uma família. Na família, o projeto de Deus para salvar o homem e o projeto de Deus para transmitir a sua mensagem às novas gerações, através dos pais em relação a seus filhos. É com muita alegria que recebemos o testemunho de fé de vocês. É com muita satisfação que, como igreja, os vemos representar a sua conversão nesse ato simbólico de testificar de sua fé. A irmã crê em Cristo como seu Salvador? Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
águas, dessa vez mãe e filha. A mãe já convertida há algum tempo, ainda não havia sido batizada. Agora a filha decide batizar-se e convida a mãe a fazê-lo juntas. E nós estamos com muita alegria recebendo a irmã Jurandira, a irmã Josinete, com muita alegria, vendo-as descer as águas, sabendo que com isso elas testemunham sua fé e o compromisso de, como mãe e filha, como família, caminhar ao lado do Senhor, testificando da sua fé. Batizo nesse instante em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã, crê em Cristo como seu Salvador, de acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo. Eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E o Senhor vos guiará continuamente, e fartará a vossa alma até em lugares áridos, e fortificará os vossos ossos, e sereis como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém. Fábio, o irmão crê em Cristo como seu Salvador? Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Como é bom quando a igreja vive a experiência de ver o testemunho daqueles que são transformados pelo poder do Evangelho, daqueles que em Cristo experimentam a vida que só Ele pode proporcionar. Que nesta noite seja esta uma oportunidade para que você reflita a respeito daquilo que Deus deseja fazer em seu coração. E se você ainda não experimentou um novo nascimento, que você abra o seu coração para Jesus. Experimente a vida de paz e a vida eterna que o Filho de Deus veio nos trazer. Como igreja, este é tempo de celebração, quando das diversas formas, e através de cada área de nossa igreja, proclamamos a sua mensagem, transmitimos nossa adoração. Em cada ministério, a começar do ministério da música, nós temos a oportunidade de adorar ao Senhor e de proclamar o seu Evangelho, como o faremos ao longo deste culto. Amém. Ajuda a promover e coordenar e integrar as atividades de música e do culto propriamente dito, estimulando, sobretudo, ao desenvolvimento daquelas ações relacionadas à música coral, à música instrumental, à música de solo, de grupos vocais, à música congregacional e também orquestral, além de outras formas também de expressão que possam enriquecer os cultos e aperfeiçoar os aspectos da vida cristã. O Ministério de Música tem
uma arma poderosa a seu favor, que é usar a música como elemento que vai transmitir as mensagens de vida, de salvação, de consolo e também de paz àqueles que ouvem esta música. Também o Ministério de Música é aquele que faz com que a igreja possa também se expressar na sua congregação, louvando, engrandecendo a Deus e falando das verdades bíblicas que são tão importantes para o nosso coração. Eu queria chamar a sua atenção para a importância de cada um poder, não apenas como congregação, mas também como corista, como solista. Nós temos na igreja hoje uma infinidade de coros e grupos musicais que atuam desde o bebezinho até a mais alta idade. Se você gosta de cantar, se você sente que pode ser uma bênção através desse ministério, fale conosco para que nós juntos possamos continuar louvando a Deus. Para junto lermos o introito bíblico que fala de louvor, de louvar o Senhor. Salmo 150, 1 e 2. Leiamos. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Amém. A Deus demos glória. 228 binário do Cristo. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te damos graças por estarmos aqui esta noite, por poder vermos testemunhos de batismo, Senhor, por ver a tua graça sendo derramada, o poder do teu evangelho transformando vidas. Te damos graça porque tu tens nos permitido, Senhor, sermos testemunha de tudo isso. Neste culto desta noite, desejamos te adorar. Desejamos, Senhor, falar com o Senhor, com cânticos espirituais, ouvir a sua palavra.
e como teu corpo aqui na terra, estarmos em perfeita comunhão pelo teu Espírito. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Teremos a oportunidade de assistir um vídeo que fala do ministério pastoral, fala do ministério da visita, do apoio, do abraço, da presença do pastor dentro da igreja. Referência ao ministério pastoral da igreja, naturalmente traz um aspecto bastante abrangente, além de cuidar de toda a vida da igreja no aspecto administrativo e também coordenando toda a equipe ministerial. A área pastoral da igreja cuida especialmente de algumas atribuições como a pregação, a mensagem da palavra de Deus, o processo de acompanhamento no aconselhamento pessoal, mas também a mensagem que se transmite através da atitude do pastor. É a ideia de alguém que vai ao encontro das ovelhas para cuidar.
A ideia principal do ministério pastoral é justamente manifestar esse cuidado, esse interesse para com as pessoas. Ser pastor na Capunga também inclui a supervisão e o acompanhamento da vida da igreja como um todo. Por isso, o pastor acompanha a atividade de todos os ministérios, os seus projetos e as suas realizações. É por isso que está ligado ao ministério pastoral também o trabalho de planejamento estratégico da igreja, em que um pouco mais da identidade da igreja é conhecida e a sua história é melhor contada e os seus projetos planejados. Também é responsabilidade do pastor acompanhar diretamente algumas coordenadorias a ele relacionadas, como a de comunicação, e aqui convém lembrar a ampla atuação da igreja através dos meios de comunicação e das mídias sociais, mas também a área de ação social, onde a Capunga tem marcado presença ao longo de sua história por um trabalho efetivo de alcance das pessoas em suas mais variadas necessidades. Por isso, ao conhecer um pouco mais do Ministério Pastoral da Capunga, eu o convido a estar envolvidos, seja em áreas específicas, como a área social, a área de comunicação, seja no cuidado e na atenção dedicados às outras pessoas. Nós queremos agora, como igreja, manifestar nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito. Relembrar a história da Igreja Batista da Capunga é ter em nossa mente a recordação daqueles que escreveram essa história. Eu gostaria muito de ter aqui à frente, neste instante, a presença do pastor Guimarães e de dona Débora. Queria que eles viessem aqui representando exatamente essa história vivida até este momento. Dos 92 anos de vida de nossa igreja, o pastor Guimarães conduziu esse trabalho por 26 anos. É hoje nosso pastor emérito. Irmã Débora trabalhou ao seu lado durante todo esse tempo e, caminhando ao seu lado, certamente o apoiou no seu ministério e desenvolveu paralelamente o seu próprio ministério na igreja, na área de educação cristã, à frente da Sociedade de Senhoras, hoje MCA, e nós louvamos a Deus pela vida deles. Mas eu queria também convidar para virem aqui à frente, estarem aqui para esse momento de oração, os atuais ministros da igreja, nossa ministra de Educação Cristã, irmã França Cleia, nosso ministro de Música, o diácono Apolônio Ataíde, nosso ministro de Apoio à Pessoa com Deficiência, pastor Benevando Farias, nossos ministros de Família, pastor Apolônio Cavalcante, professora Cássia Guimarães Cavalcante, também nosso ministro de Missões e Evangelismo, pastor Roberto Santos. E nesse momento nós queremos colocar diante do Senhor estas vidas, de alguma forma representando aqui o passado, pelo qual somos imensamente gratos, mas também expressando aqui nossa visão do presente, como aquilo que tem sido realizado, e nossas expectativas para o amanhã, nossas expectativas para o futuro de nossa igreja. Eu queria convidar todos os irmãos que hoje comemoram seus 92 anos, todos que fazem parte da Capunga, para se colocarem de pé. Como brincou o pastor Benevando hoje pela manhã, o aspecto de vocês é muito bom para quem está completando 92 anos. Estão muito bem preservados, muito bem conservados com esta idade. Vocês que fazem parte dessa história, fazem parte dessa família e que se unem a nós nesse instante para um momento de gratidão a Deus. Momento em que entram no santuário os mais novos membros da Capunga, que já se tornam membros da Capunga comemorando 92 anos. E assim tomando parte nessa história e ajudando a escrever essa história. E eu queria convidar uma oração, colocando diante de Deus a nossa gratidão. Antes de orar, eu queria que cada um de nós aqui presentes, por alguns instantes,
refletíssemos sobre algum momento em nossa vida em que esta igreja foi uma bênção de Deus para você. Talvez através dessa igreja o evangelho chegou. Não. Talvez através dessa igreja você tenha recebido o consolo no momento difícil. Talvez através dessa igreja você tenha recebido a orientação no momento importante. Talvez através dessa igreja você tenha sido exortado no momento de sua vida em que algo precisaria ser mudado. Talvez em algum momento de sua vida, nesta igreja, você recebeu a mensagem de que Deus estava ao seu lado, no momento em que você precisava ouvir isso. Sou tentado a achar que todos nós teremos dificuldade para eleger um momento, porque tem sido muitos os instantes em que, através do ministério dessa igreja e de sua história, Deus tem nos abençoado. Por isso, para esse momento de gratidão, eu quero que no íntimo do seu coração, você possa dizer a Deus que agradece a Ele, a existência dessa igreja, seus 92 anos de história, aqueles que começaram essa história ousada e corajosamente, aqueles que a sustentaram nos momentos mais difíceis, aqueles que muitas vezes com um olhar sonhador projetaram planos arrojados e foram usados por Deus para que chegássemos até aqui. Vamos orar. Pai querido, todos nós aqui presentes nos sentimos abençoados por Ti. Ao longo dessa história, Senhor, muitos foram alcançados, edificados, instruídos, consolados, orientados, exortados, enriquecidos e aperfeiçoados por Ti. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que aqui passaram, pelos pioneiros, hoje já na glória, por aqueles que ao longo desses 92 anos participaram dessa história, de tantas formas diferentes, em tantos momentos diferentes. Muito obrigado, Senhor, pelas incontáveis vidas que foram alcançadas por Tua palavra, graças ao ministério dessa igreja. Muito obrigado, Senhor, por todos quantos aqui passaram na liderança desse trabalho, aqui representados pelo pastor Guimarães e dona Débora, ícones, Senhor, dessa história. Muito obrigado por aqueles que hoje realizam esse trabalho na vida da Tua igreja, que hoje escrevem essa história, sobretudo aqueles que ocupam posição de ministério e que à frente de uma equipe tem conduzido esse trabalho. Muito obrigado por aqueles que compõem essas equipes. E agora, Pai, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida dessa igreja. Que Tu abençoes cada membro dessa igreja. Que a Tua graça alcance cada coração, daqueles que ocupam posição de liderança, aqueles que foram alcançados por Tua palavra agora, os novos convertidos. Abençoa aqueles que têm se tornado membros de nossa igreja nesta noite, através do batismo. Abençoa, Pai, cada pessoa presente neste culto. E Tu que conheces o coração de cada um de nós, Tu que nos amas indistintamente, Tu podes, Pai, nos abençoar através da Tua palavra, através da Tua graça, através do Teu amor. Portanto, abençoa-nos e recebe a gratidão que brota do nosso coração. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós podem sentar. Nossa gratidão a vocês que têm escrito essa história. Que Deus continue a abençoá-los.
Ministério de Apoio à Pessoa com Deficiência da Igreja Batista da Capunga é uma resposta ao Ídolo de Jesus, quando ele disse para pregarmos o Evangelho a toda criatura. Entendemos que em toda criatura está incluída a pessoa surda, a pessoa cega, a pessoa com deficiência física e a pessoa com deficiência intelectual. Todas elas alvos do amor de Deus. Nós que fazemos esse ministério, nós nos preocupamos com elas. Nós investimos para que elas cresçam, elas conheçam a palavra de Deus e conheçam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós desenvolvemos atividades como acampamentos, congressos, encontros, cultos em Libras, para que eles possam treinar sua liderança e possam servir ao Senhor aqui ou em outro local que Deus o chamar. Você também pode fazer parte desse ministério, ajudando-nos, pensando na acessibilidade que devemos dar à pessoa com deficiência física, adaptando os espaços. Você pode trabalhar conosco na descrição das lições da EBD para a pessoa cega e pode também participar conosco no ministério na área da pessoa surda, através da sua profissão, através do seu dom, do dom que Deus deu para servir. Então, venha servir ao Senhor nesse ministério. Nós oferecemos ainda curso em Braille, curso em Libras e damos a oportunidade de você se inserir na cultura surda, participando dos cultos em língua de sinais. Contamos com o seu apoio, com o seu envolvimento. Neste momento, convidamos os irmãos diáconos e diaconisas escalados para o recolhimento dos dízimos e ofertas. E este momento é especial para a nossa igreja, sobretudo no contexto da celebração dos 92 anos da Igreja Batista da Capunga, em que celebramos o presente, lembramos o passado, olhando para o futuro. Mas o presente nada mais é do que o futuro indo para o passado. E assim, nessas três dimensões, o salmista nos exorta a perceber o que daremos ao Senhor pelos benefícios que Ele nos tem feito. Assim diz a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 116, versos 12 a 14. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Que neste momento possamos, por meio da dedicação de nossos bens materiais, agradecer a Deus todas as bênçãos derramadas sobre esta igreja. Igreja querida, com a adaptação que sempre fazemos em função do aniversário da igreja, 92 anos de vida concedeu-te o Senhor.
Para a oração de dedicação dos dízimos e ofertas, convidamos o irmão diácono Pedro Farias para, ao microfone, materializar numa oração o nosso sentimento de gratidão. E lemos também no livro dos Salmos, capítulo 56, verso 12, a seguinte mensagem: Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças. Oremos. Bênçãos que nos tens concedido, Senhor. Te pedimos, Pai, por todos nós, por todos os teus servos, e que abençoe, Senhor, por onde ele estiver, e que Deus continue com todos nós, nos abençoando, nos guardando e cuidando de cada um de nós. Te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Proporcionar o crescimento do conhecimento da palavra de Deus, a comunhão e o fortalecimento das famílias, através de diversas atividades, buscamos proporcionar às famílias lares saudáveis e felizes, inclusive com apoio à família, atividades dos grupos familiares e aconselhamento. O aconselhamento nós realizamos nessa sala. Atendemos as famílias que nos procuram, atendemos tanto pessoas da própria família, individualmente, maridos, as esposas, os filhos, que nos buscam para uma orientação. Nós temos horário aqui na igreja para esse atendimento. E esse aconselhamento, nós podemos também oferecer uma terapia de casal e família. Nós realizamos também visitação aos hospitais, às casas, a orientação e supervisão dos grupos familiares. Atualmente nós temos 13 grupos familiares espalhados na cidade de Recife e Olinda. E nós realizamos de início um treinamento para esses líderes. Buscamos um local, um lar que nos receba. Realizamos semanalmente roteiros para os grupos se reunirem nas casas. Treinamos os líderes, co-líderes. Peço a Deus que cada dia ele motive a minha esposa, a motivação para continuarmos fazendo o trabalho, aquilo que Deus nos pediu.
e encontro forças para guerrear, pois sua graça me basta, com ele minhas lutas vou vencer. Eu cada dia conto as bênçãos que vêm de suas mãos. Não há nada mais precioso que ao meu rei poder servir. Só em Jesus vou confiar, e aos pés da cruz eu paro, sempre quero estar. A minha vida está firme em seu amor, pois salvação eu encontrei só em Jesus. Feliz eu vivo com Cristo, pois do pecado livre hoje sou. Nenhum temor me assola, pois ao meu lado sinto caminhar. Ah, que amor incomparável, em nenhum outro achei. Entregou a própria vida e morreu em meu lugar. Só em Jesus vou confiar, e aos pés da cruz eu paro, sempre quero estar. A minha vida está firme em seu amor, pois salvação eu encontrei só em Jesus. Só em Jesus vou confiar, e aos pés da cruz eu paro, sempre quero estar. A minha vida está firme em seu amor, pois salvação eu encontrei só em Jesus. A minha vida está firme em seu amor, pois salvação eu encontrei só em Jesus. Só em Jesus. O Ministério da Educação Cristã tem como foco a formação do discípulo através do conhecimento da Palavra de Deus. Isso abrange todos os membros e congregados da Igreja. Por esta razão, envidamos esforços para oferecer um ambiente propício de estudo da Palavra das mais variadas formas. Numa parceria Igreja e Família, nosso investimento na pessoa começa antes do nascimento. Temos um grupo de gestantes que se propõe a acolher e cuidar da criança ainda na fase de preparação para a sua chegada ao mundo. Cremos que ensinar a criança o caminho implica numa caminhada lado a lado. Então, ao nascer, essa criança já é conhecida pelo nome e considerada como parte do departamento infantil que o acompanhará desde cedo.
Assim, temos o nosso olhar voltado para as crianças, como, por exemplo, o culto infantil, as salas, pré-adolescentes, com o programa Adorador Consciente, Embaixador, Mensageiro do Rei, adolescentes, grupo de pais, jovens, jovens adultos, adultos e terceira idade. Em cada momento da vida, há demandas específicas e a igreja procura atendê-las, apesar das nossas limitações. A Escola Bíblica Dominical, nossa escola de referência, alcança desde o bebê até os idosos. Nas suas salas específicas, procuramos então investir na formação de classes que atendam a todos para que se sintam incluídos e acolhidos em suas peculiaridades. Qualidade e excelência são valores e metas que procuramos alcançar. Mas isso só é possível se tivermos pessoas disponíveis para servir em cada área. Não fique de fora, participe.
Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura bíblica responsiva, Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. O Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Amém. Podem se assentar. O serviço do meu peito dos judeus, 491 do Inário para o Culto Cristão. Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos mais uma vez o coro Capunga entoando Tudo Valerá, música de Emerson Justino. Se Deus não projetar
Foi nosso desejo tornar conhecidos ou lembrar aos irmãos alguns traços e algumas características dessa igreja que celebra seus 92 anos. Uma senhora já de certa idade, mas em pleno dinamismo e com um ritmo de trabalho intenso. Naturalmente, as imagens aqui apresentadas e as palavras, os pronunciamentos dos ministros, não tinham como objetivo falar sobre tudo que a igreja realiza, porque o tempo não permitiria isso. Há diversas áreas e diversas atividades que sequer foram mencionadas. Mas o nosso desejo é que fôssemos lembrados de que a nossa igreja é uma igreja que adora e proclama. E o faz particularmente através do Ministério da Música, onde, com a preocupação muito clara em ser cuidadosa, eficiente, caprichosa nas atividades de teor musical, prevalece o espírito e o desejo de transmitir a mensagem da palavra de Deus através das músicas. Todos os hinos cantados, solos, grupos musicais, coros, congregação, tem como finalidade
a comunicação da mensagem da palavra de Deus. Desejamos lembrar que temos uma igreja que cuida, e por isso o ministério pastoral é exercido não só pelo pastor da igreja, mas pelos demais pastores, ou pelos diáconos e por vários grupos da igreja que visitam, que acompanham, que chegam perto, querem trazer a ideia de que a igreja é uma grande família, na qual a proposta é que cuidemos uns dos outros, que nos alegremos com os que se alegram, choremos com os que choram. Quisemos lembrar que a igreja é uma igreja que alcança a todos, e o Ministério de Apoio à Pessoa com Deficiência é certamente o melhor indicador desta proposta de uma igreja que alcança todas as pessoas, sem qualquer distinção de origem, de história, para que esse evangelho, que é universal, continue salvando vidas. Quisemos lembrar que esta igreja é uma igreja que investe na família, porque os princípios e valores por ela pregados, preservados por ela, são exatamente as bases da vida em família, bases encontradas nas Escrituras, e que tem como desejo também proporcionar, na formação das novas gerações, a continuidade do ensino da palavra de Deus. Foi nosso desejo lembrar também que esta é uma igreja que ensina, e com uma grande preocupação com a fidelidade à palavra de Deus, as Escrituras como fontes de resposta última para o homem. Preocupa-se em ensinar a todas as gerações, ao longo de toda a história de vida daqueles que por aqui passam, os princípios e valores da palavra de Deus. Finalmente, foi nosso desejo mostrar que esta é uma igreja que anuncia o Evangelho, e o faz através do investimento na obra missionária, nos projetos de evangelização, nas atividades como plantação de novas igrejas nas congregações, no apoio ao reino de Deus, no investimento em futuros obreiros, enfim, uma igreja cujos olhos se ampliam para além das quatro paredes e se estendem para o reino de Deus. Mas o que eu gostaria, meus irmãos, de brevemente compartilhar com vocês nesta noite, é a lembrança de que a proposta da palavra de Deus é que a nossa atitude, não apenas como igreja, mas como indivíduos, reflita esse desejo de ser úteis nas mãos do Senhor. Lemos juntos, como congregação, agora há pouco, o Salmo 100. E uma parte do versículo 2 do Salmo 100 traz uma proposta interessante. Diz o salmista, na primeira parte desse versículo 2, servi ao Senhor com alegria. E algumas razões pelas quais esse tema nos interessa e nos fascina. Gosto de perceber que algumas vezes a proposta encontrada na palavra de Deus parece contraditória, parece paradoxal. Para falar a verdade, na sociedade como um todo, nem sempre o conceito de serviço está atrelado ao sentimento de alegria. Pelo contrário, no mais das vezes, serviço é algo imposto, serviço é algo exigido, serviço é algo obrigatório e, por conseguinte, algo feito como um fardo, como algo necessário. Não é por acaso que a própria palavra trabalho vem de uma expressão, de uma palavra latina, tripalium, que designa um instrumento de tortura. Ao longo dos séculos, o conceito muitas vezes presente é de que trabalho é sinônimo de sofrimento, trabalho é sinônimo de castigo. Não na Bahia, claro. Na Bahia o trabalho sempre foi amado e desejado profundamente por todos nós que de lá viemos. Mas na sociedade como um todo, de um modo geral, muitas vezes há este conceito predominante de trabalho como um fardo a ser carregado. Portanto, pensar em servir com alegria parece pensar numa proposta um tanto estranha, um tanto incomum, diferente do que costumeiramente encontraremos em nossa experiência como indivíduos ou como sociedade. Descobrimos, porém, à luz das Escrituras, que é possível servir com alegria. Não apenas isso,
Descobrimos que no serviço prestado com alegria, a vida ganha sentido, a vida ganha significado, a razão para existir. Isso porque, já diz o conhecido provérbio, quem não vive para servir, não serve para viver. É verdade. Como, porém, conseguir equacionar essa questão? Como ter uma vida que vale a pena e que seja marcada, portanto, pelo serviço e que, ao mesmo tempo, não seja um fardo a ser carregado ao longo de nossa existência? É quando descobrimos na palavra de Deus que é possível servir com alegria, primeiro, quando o coração está cheio de gratidão. Fomos lembrados no momento do ofertório que é possível refletir sobre o que Deus nos tem dado e, de acordo com o Salmo 116, dizer como o salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É muito mais fácil dar, é muito mais fácil retribuir, é muito mais fácil abrir o coração e é muito mais fácil servir quando o nosso coração está cheio de alegria. Perceba, por exemplo, que no mais das vezes não será sacrifício algum pensar dentro de mais alguns dias em nossas mães. E àqueles que ainda têm o privilégio de ter mãe, a alegria de poder retribuir com gratidão aquilo que a mãe faz por nós. Está aí um presente que nunca será caro demais, mas sempre faremos um esforço para fazer o melhor. Com muita alegria é possível abraçar a nossa mãe, expressando nossa gratidão. Quando somos gratos, servir torna-se leve. Quando somos gratos, servir torna-se agradável. Quando somos gratos, servir deixa de ser um peso. Por isso, quando a palavra de Deus nos propõe que sirvamos com alegria, ela o faz a partir do conceito de que o nosso serviço pode ser fruto de um sentimento de gratidão. Do Salmo 126, em seu versículo 3, o salmista conclui, ao analisar as experiências vividas por eles: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. É essa alegria de quem reconhece o que Deus tem feito que nos move a servir. E aí, entendemos o que significa servir ao Senhor com alegria. E então nos dedicamos, e nos empenhamos, e nos envolvemos, e nos comprometemos, e nos dedicamos, e compartilhamos, e damos de nós mesmos, e ofertamos daquilo que temos, e daquilo que somos, e o fazemos com alegria, quando o nosso coração está cheio de gratidão. Sem gratidão, será muito mais difícil servir com alegria. Mas quando nutrimos a gratidão pela simples recordação do que Deus tem feito, será mais fácil servir com alegria. Mas eu queria mencionar que, de acordo com as Escrituras, é possível servir com alegria quando os nossos olhos têm visão. A capacidade de ver faz uma tremenda diferença. Nunca me esqueço, fui criado numa região de pecuária, embora jamais tenha tido o privilégio de ser pecuarista, né? O máximo que consegui foi ser técnico em agropecuária, mas proprietário de gado não consegui ser. Mas a verdade é que em nossa região havia muito isso. E havia uma expressão que eu ouvi muito na minha infância, da qual nunca me esqueci. Diziam, especialmente os criadores de gado: o que engorda o gado é o olho do dono. Levei um tempo para entender, mas acabei descobrindo que é verdade. Quanta diferença faz quando o dono está de olho. Quanta diferença faz quando o olhar está presente. Sim, o nosso olhar faz uma grande diferença. Por isso, estamos acostumados a dizer que o que os olhos não veem, o coração não sente. Descobrimos que só conseguimos servir de verdade quando os nossos olhos estão atentos à necessidade.
E enquanto não percebemos as oportunidades para servir, e sobretudo enquanto não vemos a necessidade de servir, nosso coração não se move, nosso coração não se mexe. Somos como que anestesiados e passamos de forma desapercebida pelas necessidades que existem. Mas quando vemos, e diria Exupéry, com os olhos do coração, só se vê bem com o coração, quando vemos, aí sim podemos ser movidos. Gosto de pensar na atitude de Neemias, que conta já nos primeiros versículos do seu livro, aquilo que aconteceu com ele quando lhe foi revelada a situação dos que haviam ficado em Jerusalém. E ele começa justamente o seu livro, Neemias capítulo 1, falando daquilo que Anani, um de seus irmãos, com alguns de Judá, lhes haviam transmitido como informações sobre o seu povo. E o versículo 4 diz o seguinte: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. No capítulo 2, quando Neemias é procurado pelo rei, que percebe a sua visível tristeza e lhe pergunta a respeito dela, Neemias explica nos versículos 3 em diante do capítulo 2, e lhe respondi: viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. O que faz com que Neemias deixe o palácio e volte a Jerusalém, onde há apenas ruínas, onde há um povo esmagado pelas dificuldades e pela tristeza, onde há um povo atingido fortemente pelo desânimo, onde há um povo ameaçado pelos inimigos que os rodeiam, e naquela cidade se disponha a conduzir a desafiadora tarefa de reedificar os muros daquela cidade diante de todas as ameaças. Foi a imagem que foi colocada em sua mente e no seu coração da necessidade dos seus irmãos. Nós somos movidos a servir quando nossos olhos estão atentos às necessidades, quando o nosso coração está aberto a perceber as necessidades, quando estamos atentos às oportunidades que temos para servir. Aí sim é possível servir com alegria, a despeito do preço a ser pago. E como Neemias ilustra bem esse preço, e sua disposição para servir, mesmo com o preço que precisa ser pago. Servir ao Senhor com alegria é possível quando o nosso coração está cheio de gratidão. Servir com alegria é possível quando os nossos olhos têm a visão. E por isso Jesus diz aos seus discípulos: levantai os vossos olhos e vede os campos brancos para a ceifa. A visão da necessidade e da oportunidade de servir pode nos mover a servir com alegria. Finalmente é possível servir com alegria quando somos movidos pela paixão. É quando descobrimos que não apenas a gratidão mexe conosco, a visão nos incomoda, mas a paixão nos move. A paixão nos move. É interessante perceber grandes servos de Deus que tiveram seu coração movido pela paixão e pelo desejo de alcançar vidas, de abençoar pessoas, de servir aos outros. Quando a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo veio ao mundo para dar a sua vida, quando o próprio Jesus Cristo diz
O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o Jesus que tem consciência de que a vida que ele nos proporcionaria custaria a sua vida. E por isso diz: eu lhes dou a minha vida. Ninguém me tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Jesus, em muitos momentos, é apresentado como alguém que se aproximava das pessoas movido de íntima compaixão. E quando Paulo fala sobre ele na carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, antes de mencionar o percurso de Jesus em nossa direção, começa por dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É possível servir com alegria quando a paixão nos move, quando a paixão nos impulsiona. Porque mesmo o preço a ser pago não é suficiente para nos demover do nosso intento, para nos fazer desistir, para nos fazer fraquejar, ainda que haja assim sacrifícios a serem feitos. Quando a paixão queima o nosso coração, nós estamos prontos a servir, porque o serviço nos traz uma alegria que suplanta toda a dificuldade a ser vencida, todo o sacrifício a ser assumido. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele usa palavras interessantes ao escrever aos Coríntios, e na segunda carta aos Coríntios, ele fala de sua disposição para agir em favor daquele povo. No capítulo 2, versículo 15, ele diz: porque nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. É possível deixar o bom perfume de Cristo, expresso através de nossas vidas, expresso através de nossas ações. E por isso Paulo age, e ao longo de sua vida transmite, compartilha esse perfume de Cristo, dispondo-se a servir. Em determinado momento chega a dizer: eu de boa vontade me gastarei, e me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. O que Paulo está dizendo é: o que me move a servir não é a expectativa da retribuição. O que me move a servir não é a expectativa do reconhecimento. O que me move a servir não é a esperança da gratidão. O que me move a servir é a paixão que há no meu coração. É possível servir ao Senhor com alegria. E nós o servimos alegremente quando o nosso coração está cheio de gratidão, quando reconhecemos o que Ele tem feito por nós. É possível servir ao Senhor com alegria quando as nossas mentes e os nossos corações recebem de Deus a visão da necessidade e da oportunidade de servir. É possível servir ao Senhor com alegria quando o nosso coração está inflamado pela paixão, pelo amor a Deus, pelo amor aos outros, pelo amor ao seu Rei. Quando nos dispomos a servir ao Senhor com alegria, nós descobrimos que nada consegue se igualar à felicidade de servir. Lamentavelmente, isso não funciona no terreno da teoria. Talvez se as pessoas pudessem teoricamente concluir quanto a isso, elas até se dispusessem a experimentar. Não funciona na teoria. Mas todos quantos têm experimentado isso, sabem o que significa cantar: no serviço do meu Rei eu sou feliz.
Não sei até que ponto você estava pensando quando repetiu essas palavras, mas eu desejo de coração que essas palavras reflitam exatamente a sua experiência. Experiência do passado, do presente e do futuro. Que em sua vida, a felicidade de servir marque o seu caminhar. E você deixará, como fruto de sua passagem, os resultados do seu serviço. As bênçãos provenientes da sua vida, as marcas deixadas pelo seu caminhar, sobretudo, um caminhar de servo. Eu quero convidá-lo a curvar sua cabeça nesse instante. E eu queria que, enquanto o piano estivesse tocando, o hino que iremos cantar daqui a pouco, você refletisse por alguns instantes, primeiro, se há motivos para agradecer. Reflita sobre aquilo que Deus tem feito em sua vida. Reflita sobre o modo como Deus tem falado no seu coração. Reflita sobre o socorro presente de Deus em tantos instantes da sua história, de sua caminhada. Para usar as palavras do hino, eu lhe proponho que você conte as bênçãos, que você tente dizê-las de uma só vez. Eu lhe pergunto nesta noite, você tem motivos para agradecer? Tem razões para ser grato a Deus? A segunda pergunta que lhe faço nesta noite é: você percebe, você enxerga que Deus tem lhe colocado oportunidades para servir? Você acabou de assistir nesta noite algumas demonstrações de muitas coisas que acontecem na igreja. Eu acredito que Deus pode ter tocado no seu coração e você tenha descoberto aí que é possível servir. Talvez na área da música, talvez na área do apoio à pessoa com deficiência, talvez na área de missões, talvez na área da família, talvez na área do ensino, talvez na área do cuidado. Será que Deus tem colocado essa visão no seu coração? A visão de que há, sim, oportunidades para servir? Terceira pergunta que eu lhe faço nesta noite é: você está disposto a orar pedindo a Deus que coloque paixão no seu coração? Que coloque no seu coração uma inquietação para que você seja movido para servir aos outros, servir na igreja, servir no reino de Deus, ser útil nas mãos de Deus? Você está pronto a dizer: Senhor, derrama da tua paixão no meu coração. Eu quero ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu quero experimentar a alegria de servir. Eu queria que nós cantássemos agora suavemente o hino que está proposto como uma oração. Mas eu quero que você cante este hino apenas se estiver disposto a dizer isto ao Senhor agora. Se você está disposto a dizer: usa, Senhor, todo o meu ser para o teu louvor. Está pronto a dizer isso agora ao Senhor? Faça-o cantando este hino como uma oração sincera que brota do seu coração.
Mas se você cantou este hino, se você disse a Deus isso agora, eu quero que você demonstre essa disposição para servir ao Senhor de forma prática. No banco onde você está sentado, em sua frente, há um cartão. Igreja Batista da Capunga, um lugar para viver e servir. Se você esteve aqui hoje pela manhã, muito provavelmente você já preencheu essa ficha. Se você não esteve hoje pela manhã, você é desafiado a preenchê-la agora. Está aí no seu banco, tem lápis aí para você. Se você não tiver o lápis para preencher ou não tiver a ficha aí, pode levantar a sua mão que alguém chega até você com ela, certo? Se estiver precisando, não tem problema. Pode levantar a sua mão, alguém vai chegar até você e vai lhe entregar essa ficha. Você vai colocar os seus dados pessoais para nosso contato e vai escrever, vai marcar em que área da igreja você deseja servir. Você acabou de dizer, usa, Senhor, todo o meu ser para o teu louvor. E agora você vai dizer em que área você quer ser usado por Deus como instrumento para servir. Você vai preencher então essa ficha, enquanto nós cantamos mais uma vez este hino. Você tem a oportunidade para marcar aí, colocando seus dados pessoais, porque nós queremos dispor de sua vontade para servir ao Senhor com alegria. Vamos cantar, usa, Senhor, mais uma vez. Como é bom saber que nós celebraremos os próximos aniversários da igreja e você não será apenas alguém que acompanha essa história, você será alguém que está escrevendo essa história. Nosso desejo é que todos estejamos envolvidos, participando desse projeto. Ao término deste culto, você tem duas possibilidades para entregar esse formulário. Você pode entregar aos pastores ou ao pastor da igreja ali à porta, eu estarei ali lhe aguardando. Algumas pessoas da equipe de recepção também poderão, ou se você preferir, você pode aproveitar após o culto e dar uma entradinha para ver os murais dos ministérios e entregar ao ministro da área que você escolheu o seu formulário. Nós teremos então aqui atrás os ministros à sua disposição para receber este formulário. Antes de terminar nosso culto desta noite, nós queremos convidar os irmãos que foram batizados para virem aqui à frente, receber o seu certificado de batismo e a sua Bíblia, um presente da igreja para você. E os familiares poderão vir também, acompanhando esses irmãos. Então eu vou chamar aqui, você vai chegar até aqui, eu vou pedir ajuda aos pastores que estão aqui na plataforma para me ajudarem entregando esses certificados. Irmã Jurandira Carmo do Nascimento, irmã Josinete Batista do Nascimento, são mãe e filha. Queria que viessem aqui à frente. Se há outros familiares presentes, podem se juntar a elas neste momento. Irmã Isabela Cunha da Costa Bezerra, pode vir aqui à frente, e os familiares também podem acompanhá-la e podem se unir a ela neste momento. Quero convidar também a irmã Josineide Gomes Pacheco Pereira, e o irmão Sandro Pereira de Melo. A irmã Túlia Carvalho Martins Cavalcante, veio também acompanhado de
familiares que estejam presentes. E, finalmente, o Fábio Denilson de Almeida Vasconcelos, que viesse aqui à frente também para esse momento especial, em que, como igreja, nós expressamos nossa satisfação em tê-los sendo batizados, tornando-se parte dessa família, da família capunguense, e agradecidos a Deus por seu testemunho de fé e de conversão. Fica a mensagem para você que ainda não entregou sua vida a Jesus, e se você deseja fazê-lo, entre em contato conosco, seja estando aqui pessoalmente, e há um cartão em seu banco onde você pode marcar a sua decisão, seja através da internet, do rádio, entre em contato conosco, dizendo do seu desejo de entregar a sua vida a Jesus. Se você deseja também ser batizado numa próxima oportunidade, entre em contato conosco, nós daremos as instruções necessárias para esse processo. Mas como é bom ver este grupo aqui também de jovens e adolescentes, ao lado do Fábio, para acompanhá-lo neste momento, e nós queremos convidar toda a igreja a se colocar de pé neste momento. Nós vamos orar, depois da oração nós nos assentaremos, o coro Capunga se posicionará para cantar a bênção, e aí sim nós iremos concluir este culto de celebração dos 92 anos da Igreja Batista da Capunga. Curvemos as nossas cabeças para a oração. Pai querido, nosso coração se enche de alegria. Alegria por grandes coisas que tens feito por nós. Alegria por vermos estas vidas aqui à frente, testificando publicamente sua fé em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, pela alegria de ver a tua igreja desempenhando sua tarefa, cumprindo sua missão. Muito obrigado pela vida de todos quantos têm escrito essa história e por todos quantos se dispõem a escrevê-la, dizendo-te nesta noite: usa, Senhor, todo o meu ser para o teu louvor. Abençoa-nos como teu povo, como tua igreja, na continuação dessa história. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar, inclusive os novos membros da Capunga, sejam bem-vindos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe essas famílias que aqui tomam parte desta festa e desta celebração. Nosso coração se enche de muita alegria, de muita gratidão a Deus, em poder recebê-los, fazendo parte deste momento significativo da vida da igreja, que passa a ser um momento histórico na vida de todos aqueles que nesta noite foram batizados. O coro se posicionará neste momento. Nós teremos a bênção dos apóstolos e em seguida a bênção cantada pelo coro, para só então, após a bênção, deixarmos este santuário ao som do recessional. Mas neste momento nós expressamos mais uma vez nossa gratidão a cada um de vocês, a cada pessoa que esteve aqui nesta noite, cada pessoa que tem acompanhado este culto, no desejo, na expectativa de revê-lo e de abraçá-lo nas próximas atividades da igreja. Curve a sua cabeça nesse instante para a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre esta igreja ao longo de sua história, sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Te abençoe.
Amen.